queridas! Tudo bem? Eu espero que sim! Gente, vamos começar mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é um pouco diferente do que vocês acostumam ver por aqui. Eu estou me inspirando em algumas youtubers que estão contando sobre a história de vida, da infância, da adolescência, até a fase adulta. Então eu vou começar contando a minha. Eu vou contando a minha história, conforme eu for lembrando alguma coisa, eu vou acrescentando. Até porque a gente começa a lembrar da vida da gente, eu acho que a partir dos 3 anos de idade, não sei. Então conforme eu for lembrando, eu vou contando pra vocês. Se você escutar barulho de fundo, relevem, porque aqui onde eu moro é bem movimentado. E passa bastante moto, barulhenta, enfim. É o único horário que eu pude gravar pra vocês. Mas vou contar sobre a minha história. A primeira parte vai ser a minha infância. Então vocês ficam ligadinhos aí que vai ter a parte 2 e a parte 3. Pra esse vídeo não ficar muito longo, não ficar muito chato e enjoativo. Então como eu vou começar sobre a minha infância, eu vou contar a história do meu irmão pra poder se encaixar na minha história. Ela estava grávida de mim, ela tinha o meu irmão, que na época só tinha 6 meses. Pensa, gente, que loucura. Que correria pra minha mãe, né? E eu como mãe agora eu consigo imaginar como é que foi. Não tenho filho um pertinho do outro, mas 2 bebês um perto do outro é muito complicado, né? Então, aí a minha mãe descobriu que estava grávida de mim e tinha meu irmão bebezinho ainda. Pra ela foi um susto, né? E esse meu irmão sempre foi bem doentinho. Doentinho que eu falo, ele tinha muitas febres no médico, porque desde quando ele nasceu, ele já nasceu quentinho. Ele não foi igual os bebês que quando nasce, vai pro quarto com a mãe, sabe? Não, ele já ficou em observação. Só que lá naquela época, ninguém perguntou o motivo, eu acho que a minha mãe não soube ainda do porquê que ele já nasceu quentinho, não falaram pra ela. E foi indo, ele continuou a mesma coisa. Ela passava em médico, falava que era um resfriado, uma infecção de garganta, e assim ia. E assim, os recursos financeiros da minha mãe não eram daqueles, então não tinha condições de pagar um médico particular. E daí foi indo. Aí ela descobriu que estava grávida de mim. E esse meu irmãozinho tinha 6 meses só, pensa. E daí foi indo, conforme o tempo foi passando, a barriga da minha mãe foi crescendo, meu irmão foi ficando mais ruinzinho. A minha mãe, coitada, não podia acompanhar ele nas consultas, não tinha condições de pagar um exame, não tinha condições de pagar um médico, e foi uma verdadeira luta. Isso que eu tô contando, gente, foi parentes que contou, foi minha mãe que contou, meu pai, a minha irmã, até porque eu não estava ali presente, estava dentro da barriga, né, mas não estava ali presente. Então daí, conforme o tempo foi passando, a pressão da minha mãe começou a subir. Na verdade, ela sempre teve uma pressãozinha alta, né? Então daí ela marcou a cesárea, adiantou a cesárea. Só que quando ela foi fazer a minha cesárea para me nascer, o meu irmãozinho tava muito ruim. E no mesmo dia que ela fez a minha cesárea, meu irmãozinho tava internado na pediatria. E ela conta que quando ela tava lá no centro cirúrgico, pra quem sabe, já fez cesárea, a gente fica lá deitada, não pode levantar, né? Porque tá fazendo o procedimento do parto, né? E veio uma enfermeira falando assim que tinha um bebê lá na pediatria muito ruim. Só que essa enfermeira não sabia que quem era a mãe desse bebê era minha mãe. Então pensa a judiação da minha mãe. Eu tô muito nervosa por causa do meu irmão. Só que eu super entendo, gente, pensa. Foi muito difícil pra minha mãe na época, eu sou mãe, então, né, foi muito difícil. Daí eu fui embora pra casa. Meu irmãozinho não tava 100% bem, mas eles liberaram ele. Só que quando eu tinha uma base de uns 15 dias para 16 dias, ele piorou. Então a minha mãe não pôde acompanhar ele, porque ele tava recém, né, feito uma cesárea, tinha ele recém-nascida. Então foi uma tia que acompanhou ele, que essa tia hoje não está mais entre a gente. Ela sempre cuidava do sobrinho, dos netos, sempre foi ali presente em todos os momentos. Ajudava assim com a mão na massa ou no financeiro também, ela ajudava. Então ela sempre estava ali presente na vida de todo mundo. Então foi ela que acompanhou meu irmão, porque eu era muito recém-nascida, não dava pra minha mãe ir.
E naquela época era mais difícil para se locomover, né? Meu pai e minha mãe não tinha carro, dependia das pessoas. Era mais difícil o acesso, né? Não tinha nem internet, pensa, gente. E daí essa minha tia acompanhou ele, só que chegando lá já não tinha mais o que fazer. Então ele veio a óbito. Ele faleceu quando ele tinha 1 ano e 9 meses, se eu não estou enganada. Acho que mais ou menos isso que os parentes contam, né? A minha mãe é daquelas mães que não se importam em ficar se abrindo, sabe? Falar o que aconteceu, porque tem mães que perdem o filho e não tocam mais no assunto. A minha mãe não, a minha mãe conta. Já se passou 26 anos, mas não deixa de ser um filho, né? Então dói. Perguntando muito. Mas quando a gente tá conversando, ela conta assim numa boa. Uma boa entre aspas, né? Porque no coração de mãe só ela sabe. E daí, quando eu tinha essa base de dias, né? Que foi 16, eu não sei, né, gente? Porque assim, é parentes que contam. No velório, as pessoas contam que a minha mãe não me pegou no colo, minha mãe ficou dopada. Eu fiquei assim na mão dos outros, as pessoas que me cuidavam, porque minha mãe estava sem condições nenhuma. Ela tinha acabado de ganhar uma filha, mas tinha acabado de perder um filho. Então ela estava muito dividida, ela estava sem saber o que fazer. Então o pós-parto dela foi muito difícil, muito difícil. Eu fui cuidada pelas pessoas de fora, por essa tia que já faleceu, fui cuidada por vizinhas, pelo meu pai, mas era bem menos, porque o homem não tem todo o cuidado igual uma mulher, né? Só que meu pai sempre estava ali presente, por mais que estava doendo nele, né? Ele sempre foi o mais forte. Também tenho uma irmã mais velha que eu, que na época ela tinha só 9 anos de idade, então ela era outra criança, não tinha como cuidar de mim. Também foi uma das crianças que foi criada assim pelos parentes, por minha avó, até minha mãe dar uma recuperada. Enfim, essa foi a pequena história do meu irmão para poder se encaixar na minha para falar a forma do meu nascimento. Agora eu vou começar a contar o que eu lembro da minha infância. Eu lembro que quando eu tinha a base de meus 2 anos e meio para 3 anos, a gente morava no mesmo quintal que meu primo Rafael, que inclusive ele é um dos meus primos preferidos, gente, ele é um doce mesmo. A gente brincava muito, a gente brincava de casinha, a gente brincava de comidinha, a gente brincava de todo tipo de brincadeira que vocês podem imaginar. A gente brincava muito, era o dia inteiro brincando. A gente cresceu um tempo juntos, sabe, brincando, sempre fomos melhores amigos na época. A nossa conexão se dava, entendeu? A gente não brigava. Só que assim, o meu pai, eu falo que meu pai é tipo um cigano, sabe? Não para. Hoje em dia ele parou, né? Mas ele vivia mudando. A gente chegou a morar em casa por 15 dias, que meu pai não parava mesmo. Ele vivia mudando. Então minha mãe já era até acostumada a arrumar mudança, né? E só que daí a gente, nessa época que eu tô falando que eu brincava com meu primo, de 2 anos e meio para 3 anos, a gente morava na cidade de Itu, Salto de Itu. A gente veio embora de novo pro Paraná, que foi onde que eu nasci, aqui em Jacarezinho. E a gente morava no município daí, quando a gente veio embora de lá pra cá. A gente morava no município aqui de Jacarezinho. E, gente, foi um dos melhores anos também da minha vida. Que infância gostosa! Eu vivia brincando, sabe, com as minhas amigas na escola. Isso era o quê? 4, 5 anos já que eu tinha. Brincava mesmo, brincava muito, brincava de boneca, brincava na rua, de bets, pique-esconde, de polícia ladrão, brincava de tudo quanto é coisa. E nesse município é terra vermelha. Então quando chovia fazia aquela lama, né? Então pra ir pra escola eu ia bonitinha, mas pra voltar eu botava um regaço. Que eu fazia de propósito, escorregava na lama, pegava papelão. Eu era bem Maria Moleque, eu nunca fui aquelas menininhas comportadinhas, bonitinhas, de lacinho na cabeça. Nunca fui. Sempre fui Maria João mesmo. Eu amava brincar, eu vivi, sabe, a minha infância, vivi de verdade. Eu sinto muito por essas crianças que não vivem a infância hoje em dia. Porque esse negócio de celular, televisão, as crianças estão perdendo toda a infância deles. Eu vivi nesse município pra Jacarezinho mesmo. Moramos num bairro bem gostoso também, brincava com as crianças, tinha melhores amigas.
Estudava numa escola muito gostosa, gente, era muito bom. Só que daí nessa época meus pais se separaram, né? Eu tinha que 7, 8 anos. Minha mãe começou a morar com a minha avó, que até hoje mora com ela. E daí elas foram embora para Espírito Santo do Turvo, uma outra cidade. E lá vai eu junto, né? E lá, gente, eu vivi também, viu? Que infância deliciosa. Lá tinha uma prainha. Eu escondida da minha mãe nessa prainha, com a enteada do meu tio, que a gente morava também no mesmo quintal. A gente ia na prainha, pensa no perigo, é Deus que cuidava, gente, é Deus que cuidava. E daí a gente ia nessa prainha, brincava a tarde inteira lá, e minha mãe ficava atrás de mim igual louca na rua. Ah, sabe o que a gente fazia também? Gente, eu fiz isso, e eu duvido alguém aqui nunca ter feito. A gente ia no mercado, abria só uma pontinha da bandeja do Danone, tomava uns 3, 4 Danone de uma vez e deixava lá e ia embora. Nunca a gente foi pega, nunca a gente foi pega. Nossa, como que a gente nunca foi pega? A gente vivia fazendo isso, colocava um monte de fruta na bolsa pra gente comer na pracinha. Que coisa mais feia, gente, mas a gente fazia essas coisas. Não tinha como, é criança. Eu entrava no mercado só pra comer a fruta, a gente comia. Só que daí não deu certo, lá eu não cheguei a estudar, porque eu não fiquei lá nem 6 meses, fiquei lá bem pouco. Então eu não cheguei a estudar lá. E daí a gente voltou embora de novo para esse município, eu, minha mãe e minha avó, município de Jacarezinho. E daí lá, nossa, que delícia, gente, ai que delícia aquele lugar. Eu não vou lembrar agora o certo, mas tinha um espaço lá onde ficavam os caminhão, que eu acho que é fábrica de ração, não sei o certo. Se alguém souber, comenta aqui, se alguém que já morou lá, que tem muitas pessoas que me seguem aqui que moram lá, ou já morou. Eu pegava a rabeira dos caminhão, gente, quando o caminhão vinha assim pra descarregar ou ir embora, tinha um quebra-mola. Eu pegava a rabeira do caminhão, era Deus que cuidava. Deus sempre cuidou, porque eu fiz cada coisa, gente, eu fiz cada coisa que eu acho que até Deus duvida. Quando eu era criança, eu era muito Maria Moleque, nunca fui quietinha, igual eu falei. Então eu pegava a rabeira desses caminhoneiros até uma altura, depois eu pulava. Ixi, eu vivia ralada, minha mãe vivia brigando comigo, me batendo, e eu nunca aprendi, né? Sempre fui assim, de viver mesmo, queria viver, tudo que tinha ali na infância eu queria viver. Foi passando os anos, continuamos morando ali. Eu tinha minhas melhores amigas, que era a Elizabeth, a Jaqueline. A gente brincava muito. Era cada brincadeira gostosa. Às vezes tinha construção. A gente ia nas construções, levava todos os nossos paninhos, boneco, um monte de coisa, e fazia a nossa casinha nas construções e brincava lá. No município que a gente tinha voltado a morar, né? A gente veio pra Jacarezinho mesmo, na cidade de Jacarezinho. A gente começou a morar ali. Daí a minha irmã já tinha casado, eu até esqueci de contar essa parte. A minha irmã já tinha casado. Assim como meu pai e minha mãe separou, minha irmã casou. Então sempre morou eu, minha mãe e minha avó. E daí tinha uma casa na frente, que era a casa da família da Tayane, que assim, foi minha melhor amiga também de infância. A gente brincava horrores, gente, brincava horrores. Era cada brincadeira uma mais legal que a outra. Brincava e brigava, né? Porque qual criança que não brinca e briga? Mas foi uma das melhores coisas, foi ter morado ali. Então foi muito bom. E ali daquela família da Tayane, que é os pais dela, né, os irmãos, a família em si, tinha o avô dela, que estava viúvo na época. E minha mãe acabou conhecendo ele e eles se casaram. E daí, assim, mudou, né, a situação financeira nossa, porque minha mãe fazia faxina, só vivia do dinheiro da minha avó na época. Tipo assim, não passava fome, mas passava apertado. Eu lembro que antes da minha mãe casar com meu padrasto, eu só tinha um moletom de frio. E quando tava frio, eu ia com esse mesmo moletom todos os dias na escola, gente, todos os dias. E daí minha mãe lavava praticamente todos os dias ele, colocava no amaciante e colocava atrás da geladeira. Eu não sei como que essa geladeira não queimava. Eu acho que hoje em dia, se colocar nessas geladeiras novas aí, queima. Eu acho que nem tem a grade, né, nessas geladeiras novas de hoje em dia. Então eu tinha esse moletom que era do Mickey e da Minnie. Eu acho que é por isso que eu não gosto muito do Mickey e da Minnie. Para as crianças eu nunca comprei coisas do Mickey e da Minnie porque eu não gosto muito. Eu acho que eu começo a lembrar daquele moletom que eu só tinha aquele.
E a gente que é criança, a gente quer as coisas que outras crianças têm. Às vezes uma criança ia com um moletom novo, com um tênis novo, e eu queria muito, mas na época minha mãe não tinha condições de ficar comprando, né? Mas eu era feliz do mesmo jeito. Nunca fui uma criança triste, sempre fui uma criança alegre. Alegre até demais. E daí a minha mãe casou com meu padrasto, então as coisas começaram a melhorar. E daí eu lembro que quando meu padrasto estava junto com a minha mãe, né, que eles estavam casados, os netos dele, que eu já brincava na época, ia passar o final de semana lá. Gente, daí a gente fazia cabaninha, a minha mãe fazia fogãozinho assim de tijolo, dava comida de verdade pra gente cozinhar, mas ela sempre tava ali por perto, se caso tivesse fogo, né? Porque é muito raro a gente colocar fogo de verdade, é mais assim, imaginação. Brincava disso, e era a época do Rebelde, gente, eu fui fã do Rebelde, eu tinha um monte de coisa, eu tinha brioche, como é que fala aquele negócio que coloca na roupa? Eu tinha tudo aquilo lá de todos os personagens, então vivia cheia assim. Na roupa tinha gravata, tinha camisete, tinha sainha pregada preta, o meião, eu tinha tudo. A faixa, vivia de faixa, tava um calor, porque aqui onde que eu moro, gente, é muito calor. Pelo menos eu acho. Vivia minando o suor aquele negócio. E eu não tirava aquela faixa da cabeça do Rebelde. Tinha toalha de banho, tinha chinelo, tinha aquelas pulseiras do Rebelde, tinha um monte de coisa. Lençol, eu era muito fã mesmo. Os DVD, que era a época de DVD, gente, eu tinha todos os DVD, vivia lá escutando os Rebeldes, ai que delícia. Então, daí os netos do meu padrasto iam dormir lá final de semana às vezes, e a gente brincava de Rebelde, fazia todas as coreografias, eu, a Tayane, o Taylor e a Tainá. Na época o Thiago era pequenininho, que era o irmão deles, né? Mas tava ali também no meio, viu? Então a gente vivia fazendo a coreografia, a gente fazia todas as coreografias. A gente brigava por causa da Mia. E quem nunca brigou por causa da Mia, de ser amiga? Mia, né? Não que a Mia era a principal da novela, mas assim, a Mia sempre chamou atenção. Só que daí, conforme foi passando o tempo, as meninas, minhas amigas assim, da rua, da escola, ou até os próprios netos do meu padrasto que ia lá, falavam que eu parecia mais com a Roberta. E as meninas também falavam que eu era brava igual a Roberta, que eu era briguenta igual a Roberta. Então eu comecei a pensar, meu gênero era igual a Roberta, que a Roberta sempre foi explosiva, falava o que tinha na lata, o que pensava na verdade, né? Brigava, então era muito eu. Então eu comecei a ser a Roberta. Então, gente, daí a gente montava os personagens, brincava, ensaiava o final de semana inteiro. Pra quê? Não sei, mas a gente ensaiava, ficava ali ensaiando por horas. E daí a gente dançava todas as coreografias. Hoje em dia eu não lembro mais, mas a gente dançava todas as coreografias. Além dos netos do meu padrasto que ia posar lá no final de semana, às vezes, quando eles não iam, ia minhas primas, a Janaína e a Daniele. Gente, também era uma delícia brincar com ela. A gente brincava de casinha, a gente brincava de escolinha, que eu era professora e as duas eram aluna. E a sala de aula era a área da minha casa. A carteira era um balde, a cadeira era um tijolo, mas assim, era muito divertido, nós passávamos ali por horas. E eu pegava o meu caderno de escola de verdade e copiava as atividades que eu aprendia na escola e passava para elas. E elas faziam, gente. Nossa, era muito gostoso. Eu tinha uma lousa de cera, fazia chamada, encapava os caderninhos dela. Inclusive, o que eu encapava era com papel de ovo de Páscoa, que eu encapava o caderno. Era muito gostoso. Eu tinha minha bolsa da professora, era muito bom. Então, quando os netos do meu padrasto não iam lá, elas iam. Ou se elas não iam, eu ia na casa delas, que na época elas moravam num sítio e era maravilhoso também. A gente brincava na cocheira, no pasto, corria das vacas, corria dos cavalos, ia chupar manga, trepava no pé de manga e depois eu não conseguia descer, ou o galho quebrava com a gente. Tinha um riozinho assim, né? Brincava naquele riozinho, era muito bom. E quando eu ia na casa delas, eu ia direto da escola. Como elas moravam no sítio, né? Elas pegavam o ônibus para ir embora e eu pegava junto. Eu ia na sexta e depois voltava só na segunda para vir para a escola e ir embora só de tarde para minha casa. Então eu ficava todos os dias longe de casa e era muito bom. E depois eu comecei também a visitar meu pai, né? Que antes eu não tinha muito contato com meu pai, eu visitava muito pouco. Então eu costumava falar que eu tinha muito compromisso, uma criança cheia de compromisso. Então quando não era os netos do meu padrasto, era brincando na rua de casa com as meninas,
Era na casa das minhas primas, ou elas em casa, ou eu na casa do meu pai. Na época também tinha uma igreja, não sei se tem ainda na rua da casa onde eu morava. Então eu ia na escolinha da igreja nos domingos de manhã. Então eu era muito comprometida. Tinha final de semana que a minha mãe nem me via. Porque eu era muito Maria Moleque também. Eu não saía da rua, né? Não ficava em casa. Ah, tô falando aqui, tô lembrando. Sabe o que eu fazia quando eu queria sair? Porque minha mãe me segurava o máximo. Porque eu ficava em porta em porta procurando criança pra brincar. Eu pegava travesseiro, colocava o travesseiro debaixo da coberta e falava pra minha mãe que ia dormir de tarde, depois do almoço. Mentira, gente, eu só fazia aquilo pra minha mãe esquecer de mim e achar que eu ia dormir mesmo. Aí eu arrumava tudo aquilo e ó, saía escondido. Minha mãe nunca mais me via. Aí ela sentia falta de mim na casa e ia lá no quarto. Quando eu via, era travesseiro debaixo de coberta. Aí ela ia atrás de mim igual louco pra brigar comigo, pra bater. Com razão, né? Porque eu sumia, né? Meu apelido era ligeirinha, porque eu era muito ligeira mesmo. Eu saí, eu vivi intensamente, gente, a minha infância. E eu sinto muito por essas crianças que não estão tendo infância direito, sabe? Que só fica no celular, televisão. Nem sabe brincar, gente, direito. Nossa, eu vivia brincando de bets na rua. Nossa, que delícia. Então eu sinto muito mesmo por essas crianças que não brincam, aquelas crianças que não tem como ficar brincando, né? Não ter uma infância de verdade. Porque, gente, a infância muda toda a nossa realidade que a gente vive hoje, porque não tem aquele ditado, tudo vem da infância, então a gente lembra muita coisa da infância. Então eu fui muito feliz na minha infância, por isso que hoje eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa feliz, eu vivo rindo. Nunca passei por nada triste assim na infância, porque também tem crianças que passam por coisas feias, né, abuso, entre outras coisas, né, então graças a Deus eu nunca passei por isso. Eu sempre vivi mesmo. E daí teve uma outra época que uma das netas do meu padrasto já morava com ele quando ela era bebê. Só que depois ela não morou mais com ele, só que daí ela voltou a morar com ele. Então morava eu, ela, o meu padrasto, a minha mãe e minha avó. Então praticamente a gente foi irmã ali, né? Porque a gente cresceu junto, a gente brincava e brigava. Eu e a Tainá, o nome dela é Tainá. A gente mais se matava do que era amiga. Mas assim, no final de tudo dava certo. Porque a gente gostava quase das mesmas coisas, brincava bastante, sabe? Se arrumava, juntas para ir pra escola. Aí teve uma outra época da minha vida que a gente foi morar numa chácara. Daí eu não gostei não, gente, porque eu sentia falta da cidade, sabe? Porque na cidade, à noite, a rua era cheia de criança, principalmente no calor, sabe? Então, onde que a gente foi morar, eu não gostava muito não, eu era bem triste. Só que daí eu comecei a pegar amizade com outras crianças lá dessa chácara, já eu comecei a gostar, sabe? Mas ainda sentia falta lá da cidade. E daí a gente brincava bastante nessa chácara também. Eu lembro da época, quando era época de festa junina. Eu amava, ainda amo essa época. Até porque é o mês do meu aniversário, que é o mês de São João, né? Então eu amava essa época. Amo, né, na verdade. A gente se arrumava, eu lembro que na época da festa junina, eu ficava atrás de vestidos de festa junina, porque eu nunca queria repetir o mesmo. Trocava com uma amiga, ou ia com aquelas camisas xadrez, fazia pintinho no rosto, trancinha, às vezes eu queria ser a noiva também. Gente, eu sempre tava por tudo das festas, eu sempre gostei disso, na verdade eu gosto até hoje de fazer comemorações, né, de estar no meio de comemorações, é muito bom. Então por isso que hoje em dia que eu sou mãe de 2 crianças, se eles têm vontade de fantasiar no meio assim, eu super apoio, porque eu já vivi isso, e é maravilhoso, gente, é maravilhoso, é muito bom. Então, eu tenho a Cecília, né, de 1 ano e 4 meses, e o Pedro, de 6 anos. O Pedro gosta muito de dinossauro, gosta muito de game, gosta muito de Minecraft. Então, eu entro no mundo dele, no mundo mágico dele. Se ele gosta, se não tem, a gente improvisa, a gente faz, entendeu? Eu lembro que uma das festas fantasia do Pedro da escola era pra ir fantasiado, e ele queria uma fantasia do dinossauro, mas eu não tinha essa fantasia do dinossauro. Eu improvisei, eu fiz uma cauda de dinossauro, fiz tipo um negócio assim do dinossauro na cabeça dele. Então eu improvisei, então eu entrava ali no meio da magia deles. E a Cecília é a mesma coisa, ela gosta muito da Masha, mas também gosta de princesas.
Como ela não tem fantasia, eu amarro um pano no pescoço dela, falo que é a capa da princesa e tá tudo certo. Porque eu vivi isso, gente, eu vivi muito isso. Então é muito bom viver isso no meio, tá ali no meio do mundo. Então, resumindo, eu vivi muito a minha infância, eu brinquei muito, eu briguei muito, festejei muito nessas festas comemorativas da escola, brinquei muito de casinha, muito de boneca. Se eu não tinha boneca, eu fazia boneca de pano, colocava roupinha de criança de verdade, que às vezes a minha mãe ganhava, né? Assim, pra passar pra outras pessoas. E eu colocava na toalha, fazia uma toalha assim, colocava roupa e falava que era o neném. Então eu inventava, eu nunca deixava de não brincar. Então eu sempre estava ali usando a minha imaginação. Gostava também de brincar com lápis, gente, lápis de cor, sem fazer nada. Sabe quando o lápis está muito apontado, que tem o grande, o pequeno, o médio, os pequenininho? Eu brincava daquilo, eu fazia uma família, vocês não estão entendendo? Eu lembro que eu juntava lápis de cor que os outros jogavam fora. Por exemplo, se tinha 4 par, que era o pai, aí tinha a mãe e os 2 filhinhos, que era da mesma cor, só que um menor que o outro. Eu dava uma pontadinha e usava minha imaginação. Então eu sempre brinquei com dominó, eu fazia casinha de dominó. Então eu sempre usei a minha imaginação. Eu sempre brinquei, eu nunca ficava sem fazer nada. Naquela época tinha desenhos na TV também. Tinha desenho na TV, mas era menos que hoje, né? Naquela época era TV de tubo ainda. Tinha e não tinha, né? Mas eu assistia também desenhos, viu? Mas eu gostava muito de brincar, eu inventava muitas brincadeiras. Então eu vivi muito mesmo. Eu tentei resumir o máximo da minha infância pra não ficar um vídeo tão enjoativo, um vídeo tão longo, sabe? Então essa foi a primeira parte de quando eu era criança até os meus 10 anos. 10, 11 anos, isso. Então no próximo vídeo eu vou contar da minha adolescência, que é a partir dos 11 anos. Então vocês ficam ligadinhos aí que vai ter muita coisa, porque na adolescência também eu fiz coisa, viu? Fiz muita coisa, eu vivi também a minha adolescência. Vivi até que não era pra viver, eu vivi. Então vocês ficam ligadinhos. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Se gostou, não esquece de dar o seu like, de comentar, de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!